Sabe, quando a gente pensa em colonialismo, geralmente vem à mente algo do passado, né? Algo que ficou lá nos livros de história. Mas e se a lógica por trás dele nunca tivesse ido embora de verdade? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer aqui. Entender como o colonialismo deixou de ser visto só como um evento histórico para se tornar um sistema complexo. Um sistema que, de certa forma, ainda está por aí, moldando o nosso mundo. Então vamos começar a entender isso? Para começar, olha só essa citação de um historiador espanhol lá do século XVI. Isso aqui resume bem o espírito da época na Europa, né? Uma visão grandiosa, épica, de que eles estavam mudando o mundo. A chegada nas Américas não era vista como só mais um acontecimento. Não, não. Era o evento mais importante da história da humanidade. Quase no mesmo nível da própria criação. Pensa só no peso disso. E aqui a gente chega no X da questão. Essa pergunta simples já joga na nossa cara uma contradição gigantesca. Peraí, se milhões de pessoas já moraram aqui, com civilizações, histórias, culturas, o que a palavra descoberta realmente significa? É essa tensão, sabe? É daí que tudo começa. É o ponto de partida para tudo que vem depois. Então, para resolver essa sinuca de bico, essa contradição, os colonizadores europeus precisaram criar um jeito novo de enxergar o mundo, uma lógica nova. Eles precisavam de uma justificativa, né? Uma história que fizesse a colonização parecer, sei lá, não uma invasão, mas algo que tinha que acontecer, um destino. Ou quem sabe até um presente. E a solução que encontraram foi, bem, radical. Muito tempo depois, pensadores como Frantz Fanon deram um nome para isso: a zona de não ser. O que isso quer dizer? Basicamente, as pessoas que já moravam aqui foram rebaixadas, colocadas numa categoria de humanidade inferior, ou, às vezes, nem humanas eram consideradas. E aí que tá o pulo do gato. Se quem tá lá não é totalmente humano, então a Terra tá, na prática, vazia. E aí descobrir e colonizar se torna não só possível, mas lógico dentro desse pensamento. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Alguns séculos depois, começam a surgir as primeiras tentativas de escapar desse sistema. Só que, como a gente vai ver, a palavra independência não significava a mesma coisa para todo mundo. De jeito nenhum. Existiram caminhos bem diferentes para sair do domínio colonial direto. E o mais interessante é olhar de perto essas diferenças. Pensa só, nos Estados Unidos, a independência era para quem? Para os colonos brancos que queriam liberdade econômica, mas que mantiveram a escravidão e a exclusão de outros. Já no Haiti, no Haiti foi uma revolução liderada por pessoas escravizadas, algo impensável para a época. O objetivo ali era outro, era o fim da escravidão, era a igualdade racial. E na América Latina? Geralmente, as elites mestiças queriam liberdade política da Europa, mas muitas vezes o sonho delas era se tornarem mais europeias. Isso mostra com todas as letras que a descolonização nunca foi uma coisa só, um projeto único. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Beleza, as bandeiras mudaram, os países se tornaram politicamente independentes, mas as velhas estruturas de poder, de desigualdade, pareciam continuar lá, intactas. A pergunta é, por quê? A verdade é que independência política, por si só, não ia magicamente apagar séculos de relações econômicas e sociais. O problema era bem mais embaixo. Não era só sobre quem sentava na cadeira do poder. E para entender essa complexidade toda, foi preciso criar novos conceitos, novas ferramentas de análise. E uma das primeiras dessas ferramentas foi a chamada teoria da dependência. Ela surgiu, em grande parte, aqui na América Latina, e a ideia central era a seguinte: o sistema global foi meio que desenhado para manter as antigas colônias numa posição de dependência econômica. Ou seja, a independência política não mudava essa dinâmica básica entre um centro poderoso e uma periferia dependente. Daí, logo depois, veio a ideia de neocolonialismo. Pensa nisso como se fosse uma versão 2.0. A sacada aqui é que o controle direto com o exército e tudo não era mais necessário. Usando o poder econômico, a influência cultural, fazendo alianças com as elites locais, as antigas potências conseguiam manter o domínio sem precisar ocupar o território. Era o mesmo colonialismo, só que com uma roupa nova. Mas a coisa fica ainda mais complexa. E se essa dinâmica colonial existisse não só entre países, mas dentro de um mesmo país? Essa é a ideia por trás do conceito de colonialismo interno. Ele explica como, mesmo depois da independência, grupos dominantes dentro de uma nação podiam continuar tratando as populações marginalizadas, como as comunidades indígenas, por exemplo, do mesmo jeitinho que os colonizadores originais faziam.
Chegando mais perto do nosso tempo, lá para o final do século XX, alguns pensadores começaram a sentir que ainda faltava algo. Esses conceitos eram bons, mas parecia que eles descreviam os sintomas e não a causa principal do problema. Era preciso cavar mais fundo e além da política, além da economia. O problema não era só quem mandava no governo ou na economia. Era algo mais fundamental. Era sobre a própria lógica que organizava o mundo. Quase como um sistema operacional invisível que continuou rodando mesmo depois que os impérios coloniais acabaram oficialmente. E é aí que a gente chega num conceito-chave: colonialidade. E atenção, colonialidade não é a mesma coisa que colonialismo. Isso é super importante. O colonialismo é o sistema político, o domínio direto, a administração. A colonialidade, a lógica por trás disso tudo. É a ideia de que o mundo pode ser dividido e hierarquizado, de que existem pessoas superiores e inferiores, de que certos conhecimentos valem mais que outros. E a grande sacada é que essa matriz de poder, essa lógica, sobreviveu ao fim do colonialismo. E ela continua aí, moldando tudo, desde a economia global até nossas ideias sobre raça e beleza. Essa comparação aqui ajuda a gente a entender bem a diferença. A descolonização é o ato político, sabe? Tirar a potência colonial. É como derrubar o rei. Agora, a decolonialidade é um projeto bem mais profundo, um processo contínuo. Não é só sobre trocar quem senta no trono. É sobre questionar a própria ideia de ter um trono. É questionar a estrutura inteira. Tá, mas e aí? Por que tudo isso importa hoje, no nosso dia a dia? Importa porque entender essa passagem do colonialismo para a colonialidade nos dá uma lente nova, uma nova forma de enxergar o mundo à nossa volta. Entender a colonialidade nos mostra que o colonialismo não é só uma página virada nos livros de história. É um sistema vivo, cujos efeitos a gente sente até hoje. Ajuda a explicar por que certas desigualdades globais são tão teimosas, tão difíceis de acabar. E, talvez o mais importante, nos ajuda a enxergar os esforços de muitas comunidades pelo mundo que não estão só resistindo, mas que estão tentando imaginar e construir mundos completamente diferentes. E no fim, a gente fica com essa pergunta, né? Se o nosso jeito de pensar sobre poder, sobre conhecimento, até sobre o que é ser humano, se tudo isso foi moldado por uma lógica de mais de 500 anos, qual é o trabalho que a gente tem pela frente? Não só para consertar o sistema, mas para conseguir imaginar e construir algo totalmente novo? A resposta, quem sabe, esteja justamente nesse projeto contínuo, nesse processo que é a decolonialidade.